Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. E diferente do que temos no boletim, nós vamos até o versículo 8. Versículo 1 até o versículo 8, e não o versículo 15. Amós, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Peço que os irmãos estejam atentos, ouvindo com fé aquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo nessa noite. Assim o Senhor nos diz: ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Será que dois andarão juntos, se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta, sem que tenha encontrado presa? Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil, se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha, se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão, sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta na cidade, sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Vamos orar mais uma vez. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pela tua palavra bendita. E agora, enquanto te ouvimos, pedimos que o teu Espírito Santo toque em nossos corações, que o Senhor nos dê agora o privilégio de sermos transformados por Ti mesmo, Senhor. Que a Tua palavra, agora exposta, possa nos abençoar, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu desde um bom tempo luto contra um problema grave de pontualidade. Isso é um problema que se estende já há muito tempo, ao qual eu já ganhei muitas batalhas. Mas eu me recordo nos meus tempos de namoro com minha esposa, Hendrika, qual vocês conhecem muito bem, que eu conseguia a façanha de chegar atrasado, às vezes 2, 3 horas do horário que nós havíamos combinado. Morávamos a cerca de 50 quilômetros de diferença, quando morávamos em São Paulo, e eu precisava pegar ônibus, trem, metrô, barco, precisava enfrentar muitas coisas para chegar até onde ela morava. E eu me recordo de, muitas vezes, ela já está me esperando lá no ponto de ônibus, ou na estação, melhor dizer, na estação de trem. E quando ela ligava, eu dizia: tá tudo certo, estou saindo agora. Ora, quando eu dissesse estou saindo agora, mais 2 horas necessariamente precisavam acontecer para que eu chegasse no ponto final. E eu já tentei resolver isso de muitas formas. E vocês sabem, a gente às vezes se engana. E uma dessas vezes foi tentar adiantar o relógio. Mas o problema de você adiantar o relógio é que quem adiantou foi você. E você sabe que você adiantou, inclusive o quanto que você adiantou. E isso simplesmente não resolve. Porque o problema nunca é a hora. O problema não é o relógio. Eu posso mudar o relógio na hora que eu quiser. Posso colocar adiantado um dia antes. O problema é a incapacidade de estabelecer tarefas para serem cumpridas num período de tempo possível. Coisa que muitas vezes é um problema. E o problema do auto-engano está exatamente em tentar resolver as coisas onde não está o problema. O problema de se auto-enganar é que você pensa
que resolveu o problema sem de fato tê-lo resolvido. E assim como eu falei para as crianças, o profeta Amós, quando se direcionou para o povo de Israel em profecia, o povo estava num profundo processo de auto-engano em seus corações. Israel gozava de paz, um período curto, mas de paz, com seus vizinhos. E essa paz tinha ocasionado, até mesmo por acordos extremamente, inclusive, complicados, riquezas. Samaria estava vivendo bem, a capital de Israel. Portanto, quando Amós direciona as palavras do Senhor para o povo de Israel, é aquilo que vimos há 2 semanas atrás, a dura profecia que o Senhor Deus derramou contra Judá e Israel, e vimos isso na forma poética e retórica que Amós fez ao primeiro falar dos inimigos, para depois falar do seu próprio povo. Talvez, e é isso que Amós prevê aqui, o povo ao ouvir isso dissesse: Amós, isso aí não vem de Deus não. Como é que Deus vai derramar juízo quando nós estamos tão bem? Tudo bem, a gente peca, mas quem não peca, não é mesmo? Quem não comete uns errinhos aqui, diria o povo de Israel. E mais, certamente eles diriam: Amós, nós somos presbiterianos, porque nós cremos na eleição. Nós cremos na predestinação, e Deus nos predestinou. E talvez o povo de Israel ainda fosse mais longe e dissesse assim: eu acho que você não conhece a doutrina presbiteriana, porque o 5º ponto do calvinismo diz assim, que nós perseveramos. Portanto, Amós, uma vez salvo, salvo para sempre. Talvez fosse exatamente esse discurso, ou algo muito parecido com esse discurso, que o povo de Israel teria dito ao ouvir o que Amós tinha dito, tinha falado. No entanto, meus amados irmãos, as palavras de Amós são um alerta contra esse falso entendimento, essa falsa compreensão que levava o povo a um profundo auto-engano de até mesmo desdenhar da palavra de Deus na boca do seu profeta e necessariamente levá-los rumo e com passos largos ao inferno. Nessa noite, meus irmãos, nós veremos que o auto-engano é um grande inimigo da nossa santidade. O auto-engano nos leva a olharmos de forma errada para nós mesmos, nos leva a olharmos de forma errada para as evidências que o Senhor derrama, que o Senhor manifesta para a igreja, como também o auto-engano nos leva a olharmos de forma errada para Deus, o que nos conduz não para a redenção, não para a salvação, mas para distante do Senhor, para o inferno. Isso precisamos considerar ao vermos essa dura profecia do profeta Amós. E nos seus versículos 1 e 2 é exatamente sobre isso que Amós já começa nos dizendo. Um profundo auto-engano que Israel tinha de si mesmo. Veja comigo o texto. Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel. Contra toda a família que Ele tirou, que Ele redimiu, que Ele livrou da terra do Egito. E Ele, o Senhor diz, de todas as famílias da terra, eu escolhi vocês. Portanto, eu os punirei. Isso parece um profundo contrassenso, uma contradição. Porque a doutrina da eleição, ela claramente deveria levar com que Deus jamais punisse o seu povo. O problema, no entanto,
é que quando a doutrina da escolha, da eleição, da predestinação, ela é mal compreendida, ela leva necessariamente a uma prática equivocada. E o problema do povo de Israel é que eles viram o quinto ponto do calvinismo de forma errada. Porque o quinto ponto do calvinismo não é a perseverança dos eleitos. O quinto ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. Santos. E, portanto, de fato, a doutrina que nós vemos aqui sendo dita pelo Senhor, quando na história do povo de Israel, ele, tendo escolhido Abraão como pai da nação de Israel, e depois, quando o povo estava ali escravizado no Egito, o Senhor com mão poderosa livrou o seu povo. 10 pragas ele derramou contra o Egito, provando que ele era o Deus verdadeiro diante dos falsos ídolos adorados pelo Egito. Mas o problema é que quando você entende errado a palavra de Deus, quando você entende errado a doutrina do Senhor, você leva a considerar de forma equivocada a prática cristã. Porque de fato, a doutrina da eleição é bíblica e verdadeira. Mas ela não é um encorajamento para a preguiça espiritual. Ela não é um encorajamento para uma vida de pecado impenitente, sem contemplar a sua própria vida e como você tem vivido diante do Senhor. Pelo contrário, é um chamado para contemplarmos a santidade de Deus e vermos se de fato temos vivido de acordo com aquilo que vivem os santos do Senhor. Israel é eleito de Deus, isso é inquestionável. Mas, meus amados irmãos, como disse o tio Ben ao seu sobrinho Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O povo de Israel precisava considerar que ser um eleito de Deus, ter sido escolhido como família do Senhor, receber o sinal da circuncisão, vivenciar a adoração a qual eles vivenciavam todos os dias, o templo, toda a beleza que ali estava envolvida, também envolvia as advertências de santidade, a responsabilidade para viver em conformidade com o Senhor. E meus irmãos, como eu já expliquei em outros momentos, a vida de um profeta, a tarefa do profeta, a função do profeta, não era inovar nada não. A função do profeta era simplesmente lembrar o povo da lei do Senhor. Veja, portanto, Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Eu lerei apenas os 2 primeiros versículos, depois eu lerei o versículo 15 e o 68. Mas eu vou dizer. Deuteronômio 1 e 2. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus sobre vocês, virão e os alcançarão todas estas bênçãos. E aí passamos vários versículos, não muitos, porque aí no versículo 15, olha o que Moisés diz. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. Agora verifique comigo.
Desculpe, meus irmãos. O celular começou a tocar uma música aqui, não sei como. Mas verifique comigo aqui. 14 versículos ou melhor, nem 14, né? 13 versículos, 12 versículos de bênçãos listadas. Agora vejam aí quanto é a lista de maldições. Versículo 68 termina as maldições. Já lhe ajuda aqui. Percebe o problema? Versículo 68 encerra dizendo: o Senhor fará com que vocês voltem ao Egito em navios, pelo caminho de que eu lhes disse. Nunca mais vocês o verão. Ali vocês serão oferecidos para venda como escravos e escravas aos seus inimigos, mas não haverá quem queira comprá-los. Meus irmãos, fica claro, óbvio, que Deus estava advertindo o seu povo desde o começo, dizendo que a eleição, a escolha de Deus de um povo, não envolvia meramente uma participação consanguínea, não envolvia meramente uma participação externa do povo de Deus. O Senhor não estava interessado de um povo que estivesse com Ele meramente num amontoado de pessoas sentadas em um banco. Não é isso. O que nós vemos aqui é Deus, desde o início, dizendo que os verdadeiros eleitos de Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos. Estes serão abençoados, diz o Senhor. Como também aqueles que, ainda que pertençam externamente ao povo de Deus, se não viverem em acordo com sua santa vontade, receberão não bênçãos, mas duras maldições. E a lista de maldições, meus irmãos, é pior do que se não fosse do povo de Deus. Porque a dureza com que Deus trata um povo rebelde, que ouve a sua palavra, que semanalmente se encontra para ouvir da palavra, e os seus ouvidos estão surdos, tampados. É como se você viesse dominicalmente aqui para os cultos e já chegasse assim: não venho para ouvir, não venho para ouvir. E enquanto você fica no seu lá, tampando os seus ouvidos, Deus está falando, e você sai pior do que entrou. E essa era a situação do povo de Israel, quando Amós foi chamado pelo Senhor para confrontá-los. Porque Deus estava falando, usando o seu profeta, e a reação do povo é: não, Amós. Não é nada disso. Porque um auto-engano levava-os a pensar que Deus jamais derramaria a sua ira. Amados irmãos, o Senhor não nos deixou registrado isso aqui de forma em vão. Pelo contrário, precisamos considerar que o auto-engano de Israel tem a ver com o nosso próprio engano. O auto-engano de Israel tem a ver muitas vezes com a nossa tendência de achar que Deus não vai punir as nossas iniquidades, porque nos achamos bons demais para isso. Mas o Senhor diz no versículo 2, literalmente, o texto diz: eu os conheci, eu os visitarei, pedirei as contas de acordo com suas transgressões. O que o Senhor está dizendo, portanto, ao seu povo, é que Ele virá, contemplará
as suas obras, julgará as suas obras e as dará por em falta. Vivemos hoje, queridos, num período da história da igreja, em que muitos têm buscado uma vida cristã nominal. Muitos têm buscado viver uma vida cristã sem se preocupar com a verdadeira santidade, com o que é de verdade ser filho de Deus. Não muito diferente dos períodos que estamos comentando aqui na história de Israel, como este de Amós. Não muito diferente. E como vamos proceder? Como vamos ouvir as advertências do Senhor? Meus irmãos, os sinais que o Senhor tem derramado, tem externado, tem dado a nós são claros. Ou vocês acham que as dificuldades que a igreja tem enfrentado nos últimos dias é à toa? É o Senhor burilando. É o Senhor nos colocando para sermos trabalhados na fornalha. E meus irmãos, é um processo que dói, mas é um processo do Senhor. Por isso ele diz: eu os punirei. Sou eu que estarei fazendo isso. É o Senhor quem está conduzindo tudo isso. Para aqueles que de fato o Senhor chamou, tudo isso não passa de uma disciplina do Senhor, uma escola do sofrimento ao qual aprenderemos com Ele. Para aqueles que estão em auto-engano, simplesmente, é o Senhor derramando da sua justiça, do seu juízo. Meus amados irmãos, com Deus não se brinca. Com o Senhor não se brinca. Já basta de brincar de ser crente. Já basta de meramente vir aqui aos domingos, achando que isso serve para alguma coisa. E eu já posso lhe adiantar, não serve para nada. Se de fato você não tem crido com todo o seu ser em Jesus Cristo como seu Salvador. Se de fato você não tem buscado uma vida de santidade, como se você pudesse viver de segunda a sábado, de qualquer jeito, com suas mentiras, com sua luxúria, com sua glutonaria, com suas buscas por poder, por mérito, por coisas contra o Senhor. E no domingo está aqui com a cara mais lavada, achando que pode enganar o Senhor. Você engana a si mesmo, mas do Senhor ninguém pode enganar. É por isso que o texto nos mostra que o Senhor traz sinais, evidências, que o auto-engano pode muitas vezes tentar fazer com que nós não enxerguemos. Portanto, não apenas ouvindo, mas também não enxergando aquilo que o Senhor tem mostrado. E Amós então usa algumas ilustrações para isso. No versículo 3, a primeira ilustração é uma ilustração de duas pessoas que andam, caminhando por um lugar. E enquanto eles estão caminhando, eles se percebem, eles olham um para o outro. E o problema é que eles são inimigos. E o texto diz, será que duas pessoas que não estão em acordo, dois inimigos, andarão juntos? Certamente que não. Como, portanto, alguém que vive numa vida de profunda inimizade com Deus, pode dizer que está unido com o Senhor? Não se engane. Não se engane. A segunda ilustração é de um leão rugindo na floresta.
Um leão que aponta para a presa que ele está prestes a devorar. E o profeta questiona: será que quando o leão ruge, ele acaso não está vendo exatamente quem ele tomará? Ou um leãozinho, agora a ideia é de um leão jovem que está iniciando o seu processo de caça. Ele diz: será que este não terá já apanhado alguma coisa quando ele se aproxima do covil e já se ouve a sua voz? Todas essas perguntas retóricas do profeta devem ser respondidas com obviedade. É claro que tudo isso que é ilustrado aqui pelo profeta aponta para a realidade dura de que o Senhor não gasta saliva dos seus profetas. O Senhor não gasta sinais à toa. Os sinais que temos visto, portanto, em nossos dias, a situação de imoralidade que se encontra o nosso país, a situação de vergonha muitas vezes que nós temos ao vermos a falta de compromisso de um povo que diz ser crente. Nós aqui mesmo, Casa Caiada, como temos vivido, como temos nos portado? Será que estamos ignorando os sinais do Senhor? Será que estamos deixando passar o fato de que Deus não nos chamou para um mero clube, uma agremiação? Não. O Senhor nos chamou para ser um povo santo. Um povo que vive e busca viver a sua vontade e os seus mandamentos. Meus amados irmãos, eu quero lhes alertar algo muito sério. Nós estamos correndo um grande risco de vir aqui todos os domingos e não viver uma vida santa. Nós estamos aqui correndo um grande risco de estarmos aqui dominicalmente reunidos, achando que isso aqui é um mero momento para você espairecer um pouco, para você mudar um pouquinho do seu dia, da semana. Meus irmãos, o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, Ele não é um ídolo falso, o qual nós podemos manipular de acordo com a nossa vontade e enganar. Não, meus amados irmãos, Deus verdadeiro, justo e santo, contempla o nosso coração, contempla a nossa vida. E nessa noite, o Senhor nos chama a de fato considerar se temos servido a Ele com excelência. Se temos servido a Ele com tudo o que somos. Se temos nos dedicado em tudo o que fazemos para a sua glória, ou temos vivido na pequenez da glória dos homens, em busca de aprovação dos homens, e nos levando num auto-engano para o inferno. Nós precisamos considerar a verdade do juízo do Senhor. Será que uma ave, diz Amós, cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? A ilustração é clara. Eu me lembro quando criança, lá no meu prédio, tinha um pessoal, os funcionários, assim, eles montavam as armadilhas para pegar pombo. Eu achava aquilo terrível. Eu acho que eles pegavam pombo, porque eles faziam isso quase todos os dias, né? Então eles conseguiam fazer isso. Mas lá estava
eles colocavam um milhozinho, fazia toda uma engenhoca, para que quando o pombo tentasse chegar, ele fosse pego por aquela armadilha. É o mais perto que eu cheguei de uma armadilha de pássaros. Talvez os irmãos tenham experiências melhores do que as minhas. Mas é disso que Amós está falando. Acaso a armadilha, tendo já pego alguma coisa, será que é um engano? Será que isso está enganado? Não. E então vem o profeta no versículo 6, com uma ilustração ainda mais dura. É como se preparasse num crescente para mostrar a situação do povo. Será que é possível que uma trombeta seja soada, seja tocada nas proximidades do muro de uma cidade, sem que o povo estremeça diante dos inimigos que estão prestes a adentrar naquela cidade? Perceba, Deus está se colocando como inimigo de Israel. É Deus que é inimigo do seu povo. E, meus irmãos, ter Deus por inimigo é algo terrível. Ter Deus como seu inimigo é a pior coisa que alguém pode ter. Por isso ele diz: será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor mesmo não tenha feito? O povo de Israel se enganava sobre os sinais, se enganava sobre as evidências que o Senhor havia usado com os seus profetas, porque tinha também uma visão errada, um auto-engano sobre quem é Deus. Achava que Deus não é um Deus que poderia julgá-los, mas o versículo 7 e 8 nos mostra isso claramente. Certamente o Senhor Deus, diz Amós, não fará alguma coisa sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela a sua vontade aos profetas. Amós é profeta do Senhor. Ele fala da parte de Deus. Ouça, Israel. Um leão não faz ameaças vazias. Deus também não. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Diante da vontade do Senhor, como Amós poderia ficar calado? Veja, é como se Amós estivesse dizendo: olha, eu não tenho culpa, eu sou só o mensageiro. Eu nem queria dizer o que eu estou dizendo aqui, mas Deus está falando, como ficarei calado diante disso? Nessa noite o Senhor mais uma vez nos lembra que Ele é justo juiz e que nós não devemos zombar da sua misericórdia e da sua graça para vivermos uma vida dissoluta de pecado, para vivermos uma vida qualquer, negligenciando o serviço ao Senhor. Amada igreja presbiteriana de Casa Caiada, precisamos considerar essas verdades essa noite. Precisamos considerar se de fato temos vivido uma vida santa diante do Senhor. Se realmente temos tido compromisso com o reino de Deus, temos tido compromisso com as coisas do Senhor, ou temos vivido numa negligência? Meus amados irmãos, eu não posso saber o que os irmãos fazem durante a semana. Eu já disse isso em outros momentos aqui, eu não tenho uma câmera seguindo os irmãos. Mas muitas vezes aqui mesmo na igreja, a forma como nós nos portamos já mostra alguma coisa. A forma como você vem vestido. A forma como você tem buscado servir aqui na nossa igreja com os dons que o Senhor te deu. Ou melhor dizendo, a forma como você não tem servido ao Senhor
com os dons que Ele te deu. Isso já mostra a falta de compromisso que temos com Deus. Ou acaso o Senhor te chamou para você viver da mesma maneira, de qualquer jeito, sem se preocupar em servir a Ele? Quantas vezes temos visto que alguns ministérios da nossa igreja quase que mendigando para que alguém possa servir, quando do outro lado temos pessoas loucas para serem servidas. Eu vou dizer uma coisa aqui aos irmãos. Se por acaso nós deixássemos de ter, por exemplo, o trabalho com as crianças durante o tempo de sermão aqui, alguns de vocês pais talvez deixassem até de vir à igreja, mas jamais se conscientizarão do seu próprio chamado de auxiliar, de gastar um tempo para servir naquilo que vocês querem consumir. É fácil chegar ali na cantina do Entre Nós, uma comidinha pronta, mas é difícil chegar um pouquinho mais cedo para organizar ali, para preparar alguma coisa para servir. É fácil querer ter um trabalho específico para os adolescentes, para os jovens, para as crianças, mas é difícil você doar seu tempo, você resolver se gastar para servir a comunidade. E vejam, meus irmãos, nem é disso que Deus está falando aqui, é pior. Porque o problema não era nem só que o povo não estava servindo, é que até o que faziam era contra Deus. Não era apenas uma questão de omissão, mas de comissão. Mas eu acredito que essas coisas não estão separadas. Porque quando eu gasto o meu tempo exclusivamente para as minhas coisas, para a minha vontade, para o meu prazer, para o meu consumo, certamente eu tenho deixado e negligenciado o serviço do Senhor para viver em pecado. Porque isso está em relação, é uma decorrência lógica. Não existe vácuo na nossa vida. Ou eu estou servindo ao Senhor, ou estou servindo a um ídolo, que será a mim mesmo, ou outra coisa. Por isso, amados irmãos, dá para sentir um certo termômetro quando nós vemos uma igreja aqui reunida, com as cadeiras quase todas ocupadas nessa noite. E quantos, eu não vou perguntar isso para que você responda, mas quantos daqueles que estão aqui, membros dessa igreja, de fato têm servido, pelo menos uma vez no mês, em algum dos nossos ministérios, que servem os irmãos? Tem uma coisa errada, não tem? Tem alguma coisa errada. Deus não é um leão morto. Ele é um feroz animal, pronto para devorar a sua presa. Uma eleição verdadeira leva a uma vida de santidade, confiados em Cristo, mortificando a carne, frutificando no serviço para a glória de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo nome, ó Altíssimo.
Diante da Tua palavra bendita, nós somos levados a considerar a nossa própria vida. E que Teu Espírito, nessa noite, nos conduza a ver onde temos falhado, onde temos negligenciado, onde, Senhor, precisamos ajustar a nossa vida contigo, no nosso relacionamento no casamento, com os nossos filhos, no relacionamento, ó Deus, do trabalho, na forma como temos vivido os estudos, no relacionamento com os vizinhos, com os amigos, no relacionamento com a igreja, com os irmãos da igreja. Ó Deus, Tu conheces bem quem nós somos. Por isso, ó Pai, destampa os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, para que possamos contemplar a Tua vontade e vivermos nela para a Tua honra e glória. Ó Deus, nós clamamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.